Todos nós conhecemos Lilo e Stitch. Sério, ele é uma febre tanto na internet como nos cinemas. Entretanto, todos nós sabemos que se eu estou falando de Lilo e Stitch nesse canal, é por causa que eles foram parar num local obscuro na internet. Com o jogo de Lilo e Stitch sendo estritamente banido de qualquer lugar, sendo possível encontrar ele somente no local onde até mesmo o urubu entra de chinelo, o Twitter. E foi lá onde me mandaram um APK desse jogo infantil, mas que de infantil não tem nada. Obrigado, Twitter, isso não muda o fato que eu te odeio. Enfim, de qualquer forma, coloquem suas cuecas, porque hoje iremos falar do jogo banido de Lilo e Stitch. Primeiro, eu sou obrigado pela lei do óbvio a explicar aos senhores o que foi a febre de jogos de pet. Sério, pega seu celular agora e pesquisa na sua loja de APK favoritos Pet Game. O que vai aparecer é um absurdo, vai desde Paw a Talking Tom e esse negócio que eu nunca entendi o que é, sério, isso é um alien? Se você era uma criança que tinha um celular em meados de 2010, a chance de um desses estar instalado no seu celular era de 98%. Só que o que poucos sabem é que antes dessa febre ter começado, era somente um gato mal feito no 3D que repetia o que você falava. O tão ex-famoso Talking Tom Cat. A gente em meados de 2010 ficava feliz com pouca coisa. O que importa é que esse jogo russo de Lilo e Stitch segue essa mesma premissa. Você tem que falar com o modelo 3D mal feito e é isso. Oi, Stitch. Oi, Stitch. Ai, Jesus, eu mereço. Deu pra entender como é o jogo. O lance mesmo é que clicando no About do jogo, que fica aqui em cima, vamos para um sobre do jogo em russo. Olá, estamos muito felizes que você escolheu o Stitch mascote para passar suas tardes se divertindo. A gente está muito animado para ver qual vai ser a repercussão do nosso jogo por aí. E para os pais, podem ficar despreocupados. Aqui está uma lista de palavras que o Stitch não consegue entender por furar nossos padrões de ética. O único problema é que meu Deus, não sabia que existia tanto xingamento em russo assim na minha vida. E se você acha que eu tenho tanto tempo livre assim pra ficar lendo palavra por palavra pro modelo 3D idiota, você tá certo, eu preciso de um emprego. O que importa é que na maioria das palavras, o Stitch simplesmente ignora mesmo. Bolshia butika. Bolshia butika. Tá, eu acho que não vai. O lance é que a gente nunca vai encontrar o enigma que fica atrás desse jogo se ficarmos somente usando essas palavras desse banco de dados. A gente precisa ir para uma parte mais obscura desse arquivo, que se você perceber, dentro desse documento tem um link virado para cima, mas ele tá lá, que jogando no Google, baixa pra gente um PDF, e abrindo esse PDF, as palavras proibidas são as letra em russo, tudo embaralhado, bugado. E esse documento sim, inicia de uma vez por todas a nossa ARC. Aqui, se você ignorar o PNG sinistro do Stitch no final da página, você percebe também que estamos muito enrolados aqui nessa situação, porque as únicas palavras existentes nessa página, o tradutor não consegue identificar o que significam, ou seja, deu ruim, mas na verdade elas não estão bugadas, ou muito menos o Google Tradutor tá bugado. É a minha mente que estava. Eu vou cortar essa parte do vídeo. Enfim, não era minha mente que estava bugada, e sim tudo aqui está decodificado. Na realidade, esse código é bem fácil de desvendar. É como se o alfabeto estivesse para frente. Dá pra entender assim, é como se o A na verdade fosse B e o B na verdade fosse C. Literalmente o alfabeto tá pra frente. E se a gente usa uma letra que tá na frente dela, só que em russo, obviamente, então conseguimos decifrar o texto mais confuso da internet e conseguimos tirar isso aqui. Aquela noite, naquelas árvores, você deveria ter ficado no seu quarto e eu deveria ter te eliminado enquanto conversava com aquele monte de lixo. Só de ouvir o nome do primeiro que eu matei junto com o seu me leva aos nervos. E esses dois nomes que levam ele aos nervos, qual é esses nomes, você me pergunta? Simples, o nome desses dois está no nome do arquivo, que eu prefiro não tentar pronunciar. E tudo isso que o Stitch fala começa finalmente a fazer sentido. Sim, essa frase é do Stitch, Mikhail e Dmitri. O jogo então fica com a tela preta e somos jogados em uma floresta, pelo que parece. Andamos pela frente e encontramos um policial muito mal feito, mas dá pra ver que é um policial, nos perguntando o que estamos fazendo esse horário na floresta, e pergunta pra gente se não ficamos sabendo de um garoto que desapareceu por aqui. Nosso personagem então responde que soube que Dmitri era o nosso irmão e que ele estava procurando ele mesmo. O policial muda a face e pede para a gente ir pra casa e fechar bem a porta. Obedecendo
Conhecemos o policial em partes, porque enquanto estávamos voltando para casa, somos surpreendidos pelo Jumba aqui nos fala que acabou conhecendo a gente por causa que enquanto ele estava procurando um de seus experimentos que sumiu, o Stitch, ele notou o nosso sofrimento. Notou que a gente se importava muito com aquela criança que depois ele acabou descobrindo ser o nosso irmão. Uma coisa que eu esqueci de avisar e eu não vou reescrever o roteiro para explicar lá no começo, é que o Stitch, se você falar para ele Dmitri e família, obviamente em russo, o Stitch então fala um áudio agudo horroroso. Se você acompanha o canal, você não precisa se esforçar muito para notar que isso é uma mensagem escondida em um espectrograma, onde recebemos uma frase nos explicando mais sobre a história desses irmãos. Somos uma família simples que mora no interior. Meus pais, meu irmão e eu. Sobre eu e meu irmão, bem, algo que eu não goste dele, eu nunca fui muito bom em matemática como meu irmão, tenho que confessar. Isso me deixava magoado com ele, porque ele sempre esfregava isso na minha cara quando tinha oportunidade. Mas eu nunca levei pro pessoal, sério, ele era o mais velho. Eu poderia levar um soco no braço e quando tentassem correr atrás dele, ele com certeza fugiria de novo para aquela pequena floresta que tem perto de casa, que também foi o último lugar onde ele esteve. Eu sei que eu não deveria ter saído aquela noite, mas eu não conseguia dormir pensando que ele poderia estar lá fora e que aquele barulho na janela foi o estalo que eu precisava para sair e tentar achá-lo. Voltando agora pro jogo, Jumba nos fala que tirou o corpo daquela criança que se revelou depois ser o nosso irmão. Ele tirou por causa que não sabia como iria reagir com um corpo que parecia ter sido batido no liquidificador, mas que era para ficarmos tranquilos que a ameaça já seria neutralizada. Ou seja, Stitch está solto e tá maluco atrás de todo mundo. Chegamos em casa e no outro dia voltamos por algum motivo nessa floresta. E andando por mais um tempo considerável, encontramos finalmente Stitch. Stitch aqui é claro e objetivo em chamar a gente de otário, porque ele fala que escutou o aviso de ontem que Jumba tinha dado pra gente e que o Stitch então fez o favor de eliminar o Jumba antes dele avisar pra mais gente da sua existência. Ele não consegue acreditar que mesmo com o aviso a gente saiu de casa na esperança de encontrar o nosso irmão que já estava 7 palmos embaixo da terra há muito tempo e que o próximo será a gente. De alguma forma conseguimos correr nesse processo e entramos dentro do carro do policial. Nessa parte a gente não tem muito controle, mas dá pra ver o policial preso na árvore. Entretanto, dentro do carro do policial, Stitch descobre o porquê crianças não podem dirigir carros. Então, nesse processo de novo, acabamos atropelando Stitch, dando um final para o Império de Stitch e para essa ARG bizarra. Mas enfim, comparada com outras ARGs que a gente fez nesse canal, essa daqui até que foi um pouco mais simples de ser resolvida. Caso vocês queiram que eu traga mais ARGs nesse estilo, pode comentar aí embaixo, deixa o like nesse vídeo, clique em algum desses que tá aparecendo aqui na tela. E eu tô cansado, eu quero dormir por causa que eu passei a noite toda editando esse vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Valeu!